Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, agradeço a todos vocês que com certeza me esperaram esses minutos que eu estava aí em reunião pastoral, tratando de assuntos importantes que estão relacionados ao retorno do culto em si, e louvo a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. E digo aos irmãos que me perdoem que da próxima vez eu vou tentar aí intercalar algumas reuniões que aparecem para a gente não ter o nosso compromisso impactado. Tá bom, queridos? Foi um compromisso que apareceu muito em cima e não deu para realmente reagendar. E também não posso deixar para um outro dia um assunto tão importante como este, que é sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Então eu quero fazer uma oração com vocês para nós entrarmos nesse estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os seus dons e crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos juntos fazer essa oração e começarmos o nosso estudo bíblico em nome de Jesus. Oremos, pois. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por mais essa noite tão maravilhosa. O Senhor nos abençoou com um momento tão maravilhoso de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo mais acerca da pessoa, da obra, do Teu Santo Espírito. O Senhor nos abençoou com uma semana maravilhosa, Pai, cheia da graça, da unção e do Seu poder. Agradecemos por todos os livramentos que tem nos dado. Agradecemos pela vida que tem nos concedido. Agradecemos, meu Pai amado, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E hoje Ele vive e reina à destra do Senhor, poderoso, glorioso e maravilhoso. Agradeço, Pai amado, a Ti também por nos dar Tua palavra viva, a Bíblia Sagrada, que nos foi concedida, meu Pai amado, pelo Teu Espírito Santo. O Senhor inspirou a homens do Antigo e Novo Testamento para nos trazer o que estava em Teu coração. E hoje, Pai amado, Te louvamos, meu Deus, pela Sua palavra gloriosa, porque ela é a verdade. Te louvamos também, Senhor amado, porque o Senhor foi e disse que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiaria toda a verdade. Por isso, na noite de hoje, pedimos a Ti, Pai, dai-nos mais do Teu Espírito Santo. Dai-nos mais do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor mesmo nos exorta dizendo: se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará do seu Espírito Santo aqueles que lhe pedirem. Por isso, Pai, nós estamos com fome e sede da pessoa do Teu Espírito Santo. E consagramos esses minutos que estaremos aqui, conhecendo a palavra do Senhor, tendo a nossa mente iluminada pelo Teu Espírito, Pai, para que possamos a cada dia entender a boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas em Cristo Jesus. E oramos, Pai, para que todos os nossos familiares sejam abençoados, sejam guardados por Ti, em nome de Jesus. E desde já nós Te louvamos, hoje para todo sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus é bom, meus queridos irmãos, é muito bom nós estarmos aqui, aprendendo com o Senhor a Sua palavra. Amém, queridos? Falar sobre o Espírito Santo é algo maravilhoso, porque a gente vem crescendo a cada dia, tanto na vida cristã e na vida pessoal, na vida secular. A gente passa ouvindo muito acerca de Deus, acerca de Jesus, mas pouco se fala acerca da pessoa do Espírito Santo. Pouco se conhece dele. A gente vê quantas doutrinas existem acerca da salvação, acerca do pecado, do inferno. E se há uma doutrina que deve ser muito bem estudada hoje, é a doutrina do Espírito Santo. Nós precisamos nos voltar
para Deus e pedir ao Pai: Senhor, eu preciso crescer na Tua graça e no conhecimento do Teu Espírito Santo, porque esse é um estudo que é muito pouco estudado. E na noite de hoje, nós vamos ter aí um tempo bem explanado, bem expositivo, para sabermos, à luz das palavras de Deus, acerca da pessoa do Espírito Santo. Eu quero te convidar para que você abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ver o verso de número 16 e vamos ver o que diz o texto sagrado para nós. João 14, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O verso 17 diz a característica deste Consolador: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a gente precisa aqui explanar bastante a nossa ideia de quem é o Espírito Santo. E hoje tem tantos livros que nos falam acerca do Espírito Santo, que são experiências que muitos homens tiveram e escreveram também essas experiências, reforçando cada uma delas com textos e apresentando nesses textos bíblicos a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que temos um livro, O Espírito Santo, de Billy Graham. Temos um outro livro do próprio autor chamado O Poder do Espírito Santo. Temos um livro chamado Batismo no Espírito Santo e com Fogo, de Anthony de Palma. Temos o Bom Dia Espírito Santo, do Ben Henry. Do mesmo autor temos o Bem-vindo Espírito Santo. E pelo mesmo autor nós temos o livro chamado A Unção, que é um livro de Ben Henry. Temos um livro de A.W. Tozer, que nos fala sobre como ser cheio do Espírito Santo. Tem um livro chamado Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Tem um outro livro chamado, que eu li, gostei demais, como também li, de John Stott, que nos fala sobre o Espírito Santo, o meu companheiro, de David Paul Yoshan. Tem um livro, uma apostila do próprio Kennedy Reagan, que é uma apostila maravilhosa, eu a tenho também, muito legal, de um pastor neopentecostal, que nos fala sobre o Espírito Santo. Ele fala o Espírito Santo e seus dons. E tem um outro livro dele também, do próprio pastor Kennedy Reagan, que nos fala como ser dirigido pelo Espírito Santo. Esses livros, eu li muitos deles, acho que só não li uns 2, eles são maravilhosos para a gente poder muitas vezes entender quem é o Espírito Santo. Mas esses livros, eles apenas nos orientam, nos ensinam, nos trazem informação sobre o Espírito Santo. E isso é importante, mas os livros eles só têm a função de informar. Somente uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, de amor com o Espírito Santo, de proximidade com o Espírito Santo, é que pode transformar. Volto a dizer, os livros existem para informar os homens, mas só a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, somente ela transforma. Os livros não transformam o homem, apenas norteiam o seu conhecimento, o seu desenvolvimento cognitivo no decorrer da sua formação. Mas apenas o Espírito Santo, ele que nos transforma através do conhecimento da palavra de Deus. Então nós vamos aqui fazer uma série de estudos acerca do Espírito Santo e entendermos que ele é uma pessoa, que ele é Deus, que ele tem personalidade, que ele é que nos revela a vontade do Pai. No decorrer da história da igreja, várias heresias foram levantadas contra a Trindade, e a gente acaba conhecendo no Antigo Testamento mais a pessoa do Espírito Santo em versículos relacionados com a Trindade. Existem muitos textos que falam sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas a gente percebe que, como uma revelação gradativa, no Antigo Testamento as pessoas estavam no momento de manifestação do Pai. Então eles tinham conhecimento que gradativamente foi dado
as pessoas. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, no advento do Messias, a gente passa a perceber que todo aquele conhecimento nos é clareado. Então, Jesus, ele nos trouxe claramente o cumprimento de tudo aquilo que foi falado por Moisés, pelos reis e profetas, pelo salmista Davi, e aquilo se torna algo tão claro para nós que a gente passa a ter entendimento. Mas a gente vai perceber quem era o Espírito Santo na antiga dispensação e na nova dispensação. Nós podemos chamar o AP, que é conhecer o Espírito Santo antes do Pentecoste, e o DP, que é conhecer o Espírito Santo depois do Pentecostes. E aí tem algumas coisas interessantes, que eu estou aqui com uma Bíblia, que é a Bíblia, a tradução do Novo Mundo. Ela foi a última edição feita pelas Testemunhas de Jeová, e olha como eles entendem a pessoa do Espírito Santo em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2. E diz assim o texto na versão Novo Mundo: a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. Então eles tratam aqui e fizeram questão de escrever que o Espírito Santo para eles era uma força ativa. Não é Deus, não é a terceira pessoa da Trindade, não é coigual ao Pai e ao Filho na mesma substância e na mesma essência. Eles tratam aqui de falar que o Espírito Santo era apenas uma força ativa. E me desculpa, o escritor dessa Bíblia e todos os tradutores erraram e pecaram muito em classificar o Espírito Santo e rebaixá-lo como uma força ativa. E se nós formos pegar o mesmo texto que nós lemos hoje, como abertura desse nosso ensinamento, de João 14, verso de número... Vamos pegar aqui. Vamos pegar 14, verso de número 20. Vamos pegar aqui o verso 26. Diz assim: mas o ajudador, e agora em letra minúscula, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de todas as coisas que eu lhes disser. Então a intenção deles apenas é tratar o Espírito Santo como uma força e como uma pessoa criada por Deus, como alguém menor, baixo, de menor intensidade, de menor poder, de menor soberania. E na realidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É um só Deus revelado a nós como três pessoas distintas. Cada um tem a sua personalidade, mas não são três deuses. É um Deus só. Não são recriados, não. Eles são a mesma pessoa. Então nós vamos observar que na história da igreja havia uma seita tão herética que era os modalistas, que eles diziam que as três pessoas da Trindade só são três modos de Deus, ou uma máscara que Deus vai trocando no decorrer da história. Meus irmãos, olha que absurdo. Como é que alguém pode dizer que Jesus e o Espírito Santo são três modos de Deus se revelar, como se Deus usasse três máscaras em épocas diferentes para falar com as pessoas? Como é que alguém compara o Filho de Deus e o Espírito de Deus com uma máscara, com o modo de Deus agir? Isso é uma enorme e grandiosa heresia. O modalismo trabalhou muito essa questão herética para com a pessoa de Jesus e para com a pessoa do Espírito Santo. Os idealistas monoteístas, eles também diziam, os mais do Antigo Testamento, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento é só o Pai. Eles não consideram no Antigo Testamento a pré-existência do Filho e nem muito menos a existência do Espírito Santo. Então o maior erro desses idealistas monoteístas era este entendimento, esta classificação
tanto a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E tem aqui uma coisa que eu fiz questão de anotar. O reverendo Moon, ele disse o seguinte: impropério sobre o Espírito Santo. Contudo, somente um pai não pode ter filhos. Deve haver uma verdadeira mãe com um verdadeiro pai, a fim de darem nascimento aos filhos decaídos como filhos do bem. Ela é o Espírito Santo. E há muitos que receberam revelações que o Espírito Santo é um espírito feminino. Olha que loucura de tamanha heresia. Isto é, porque ela veio como verdadeira mãe. Isto é, a segunda Eva. Como é que alguém pode classificar, tratar o Espírito Santo de uma forma tão errônea e fazer isso deliberadamente? Porque essa pessoa, com certeza, esse reverendo Moon, ele tem o seu entendimento já cauterizado pelo pecado, pelo mal, que ele trata a terceira pessoa do Espírito Santo como se ele fosse uma segunda Eva. Olha que ideia errada. E nós temos também um fundador da ciência cristã, que é a Mary Baker Eddy. Ela disse que o Consolador, dito aqui na Bíblia, no Evangelho de João, no seu entendimento, é a ciência cristã. Olha só que coisa absurda. Essa pessoa dizer que o Espírito Santo, o Consolador, é a ciência cristã, é totalmente desprezar a pessoa do nosso Deus. E nós temos também a Igreja Apostólica Santa Vó Rosa, que diz que o conceito, os seus seguidores, né, diz que o conceito de Espírito Santo ser o Consolador é aplicado ao título Consolador à Vó Rosa. Eles dizem: Jesus cumpriu sua promessa enviando o Consolador à Santa Vó Rosa. Meus irmãos, que tamanha ignorância, que tamanho erro de pegar um texto que fala do Consolador, porque Jesus, ele foi o primeiro Consolador. Ele mesmo disse: eu vos darei, vou para o Pai, o Pai enviará outro Consolador. Se o Pai vai enviar outro Consolador, significa que o primeiro Consolador é Jesus. E a vinda do Consolador agora, do Espírito Santo, vai nos ensinar a entender as coisas que lá os discípulos não tinham a compreensão de entender, não tinham ainda a maturidade para entender. A gente vê isso aqui no verso de número, aqui eu estou no capítulo 16, eu vou ler aqui, no verso de número 12. Ainda tenho muito que vos dizer, disse Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus mesmo disse: olha, eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas agora vocês não podem suportar. Estava dizendo que enquanto ele estivesse ali, ele estava dizendo e queria dizer muitas coisas para eles, mas ele sabia que se dissesse, os discípulos não iriam entender, poderia até se perder ou fazer uma série de interpretações erradas e terem conjecturas errôneas. Então, aqui Jesus estava dizendo que com a vinda do Consolador, tudo aquilo que ele queria comunicar a eles, que naquela época era difícil deles entenderem, agora para nós ficaria muito claro, porque somente o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Ninguém pode conhecer ao Pai, ninguém pode conhecer ao Filho, ninguém pode conhecer a palavra de Deus, ninguém pode conhecer o mundo espiritual se não conhecer o Espírito Santo. Ninguém pode ter vida com Deus
se não for por meio do Espírito Santo. É Ele quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos transforma. Sem o Espírito Santo, nenhuma vida é abençoada, nenhuma vida é transformada. Somente com o Espírito Santo a gente pode viver uma vida, meus irmãos, abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu quero que você prepare o seu caderno, pegue uma caneta e anote tudo aquilo que nós vamos ensinar. E sei que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E a sua vida será abençoada poderosamente em nome de Jesus. Então anote aí a primeira coisa que é muito importante, que você precisa entender, que o Espírito Santo, ele estava na Trindade. A gente sabe que a Trindade, ela foi um assunto de maior compreensão por causa da revelação gradativa a partir do Novo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus, os hebreus não tinham essa compreensão. Não era tão claro para eles a questão do Pai, Filho e do Espírito Santo, porque estavam vivendo a compreensão da monoteísta, só um Deus. Então eles sabiam que a lei maior era: creia, ó Israel, no Senhor Deus, que é o único Deus, e ame esse único Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças. Então, na mente deles e na compreensão deles, eles tinham apenas uma vida com Deus. Muitas pessoas na Bíblia, aqui na personagem do Antigo Testamento, eles tiveram experiências lindas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez questão de registrar claramente esses ensinos para que as pessoas pudessem compreender a essência da sua pessoa também no Antigo Testamento. Então, quando a gente pega o texto, que eu quero que vocês vejam comigo, ó, Mateus capítulo 3, 16 e 17, olha que interessante. Mateus 3. Vamos abrir aqui rapidinho para os irmãos verem conosco. 16 e 17 nos fala sobre a ação da pessoa do Espírito Santo. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, nesse instante o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Aqui já tem a presença da Trindade. Por quê? Jesus é o Filho. João disse que viu o Espírito de Deus descer sobre ele e a voz do Pai dizendo no céu: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Aqui nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos para Mateus também, capítulo 28, aqui no verso de número 19, olha o que diz o texto: Portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqui nós vemos que o próprio Espírito, ele está em igualdade com o Filho e com o Pai. Aqui nós não vemos que dizer, como dizem os testemunhos de Jeová, que era uma força que se movia. Não, aqui está dizendo que o próprio Espírito Santo, ele é Deus. E nós vemos isso também no livro, na epístola escrita por Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 13, verso número 13. Vamos lá, por gentileza, nós vamos ver esse texto que é maravilhoso, de 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, que o texto sagrado também nos diz lá, na saudação apostólica, olha o que diz o texto: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Ou seja, a comunhão com o Espírito Santo, a bênção de ter a presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é que Ele veio para que tenhamos comunhão com Ele. Amados, a gente tem comunhão com tantas pessoas e muitas vezes não buscamos ter comunhão
com essa pessoa linda, maravilhosa, gloriosa, presente, que habita na minha vida, habita na tua vida, que é o Consolador, que te assiste todos os dias, que te fortalece. Muitas vezes você não sabe orar como deve orar, mas Ele, o Espírito Santo, Ele é quem intercede através da tua vida com gemidos inexprimíveis. Ele é o próprio Deus. E a Bíblia é muito clara, que acabamos de ler aqui, que o Espírito Santo, Ele é Deus. E por ser Deus, nós devemos o quê? Continuar confiando nele e dependendo dele. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, o texto é maravilhoso. Olha só a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha como é maravilhoso, o Espírito Santo, ele é o agente que veio para trazer a existência, a criar tudo aquilo que o Pai idealizou, que o Filho planejou, e o Espírito Santo vem e aplica tudo isto na prática, construindo tudo aquilo que nós vemos hoje, em nome de Jesus. E outra coisa, tudo foi criado por Jesus. Tudo foi criado pelo seu Espírito. Quando nós olhamos para João, capítulo de número 1, verso 3, e diz o texto, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Jesus, tudo foi realizado pelo seu Espírito, tudo foi feito segundo a vontade do nosso Deus. Então nós precisamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo, porque sem ele nós não somos nada e não somos ninguém. Eu tenho aprendido, irmãos e irmãs, a ter vida com o Espírito Santo. Uma vez eu fui fazer uma compra no mercado, estava levando um valor, um exemplo, R$150. E fui fazendo as compras. Quando eu cheguei para pagar as compras no caixa, e eu percebi que passou-se bastante coisa, eu devia só aquele valor, e a moça falou assim, olha, deu tanto. Eu falei assim, nossa, deu muito? Pela quantidade que eu comprei, acharia que ia dar menos, deu muito. Meu Deus, o que aconteceu? E eu fui para casa com aquele pensamento, Senhor, o que aconteceu? Por que o dinheiro não deu? Sabe? Por que foi muito alta a compra? Aí o Espírito Santo me disse, você me convidou para fazer compra contigo? Aí eu ouvi aquela voz lá no meu íntimo, eu falei, Senhor, mas convidar o Senhor? É. Sabe por que você comprou e quase o dinheiro ficou ali apertado? Porque você fez compras sem a minha pessoa. E aí eu fiz o que? Eu vou orar. No próximo mês, quando eu for fazer compras, eu vou convidar o Espírito Santo e ele vai me abençoar. E aí eu estava para fazer a compra. Antes de sair de casa, eu fui no quarto, orei, falei, Espírito Santo, eu te convido, Senhor, para estar comigo e para fazer compras comigo. Amém. Prepara de melhor. Eu fui, colocando no carrinho as coisas, e pensando, meu Deus, vou levar aquilo. Eu comecei a colocar no carrinho, e coloquei compras até um pouco a mais do que eu tinha comprado no mês passado, e levei os R$150. Quando eu fui passar no caixa e passei a compra, eu fiquei assim, Espírito Santo, abençoa. Quando eu fui ver, a moça falou assim, olha, deu 130 e poucos reais. Meus irmãos, sobrou quase R$20 do que eu tinha projetado a comprar. E aí eu aprendi que como Espírito Santo à frente, no governo das nossas vidas, na direção das nossas vidas, tudo sobra, e eu comprei o de melhor
comprei até um pouco mais do que eu tinha comprado no mês anterior e paguei muito menos. O Espírito Santo, quando está no controle, meus irmãos, da nossa vida, tudo se torna uma bênção. Tudo prospera em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que o Espírito Santo ele também agia poderosamente no Antigo Testamento. Nós vemos no Salmo 51, verso 11, Davi dizendo em sua oração, falando para Deus Pai: não retiras de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que por mais que ele fosse rei de Israel, o trono não era tão importante. Ser rei não era tão importante. Ser Davi, quem era Davi, o homem que derrotou Golias, o maior dos guerreiros que oprimiu Israel durante muitos dias, ele sabia que ter toda esta glória humana que ele tinha obtido, ele sabia que isso não era nada. Ele sabia que o que ele tinha de mais importante na vida dele era o Espírito Santo. Quem você tem na tua vida, meu irmão e minha irmã, que você considera que é muito importante para você? No próprio livro do profeta Zacarias, que é depois de Ageu, no capítulo de número 4, verso de número 6, Zacarias mesmo disse: não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente quer conduzir a nossa vida pelos nossos próprios conhecimentos, pela nossa própria força, do nosso próprio jeito. E quando isso acontece, tudo dá errado. O próprio Zacarias disse: olha, avisa a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador que está lá em Israel, lá em Jerusalém, e diga para ele: não é por força que você vai conseguir as coisas, não é por violência, não é maltratando os outros, não é humilhando os outros, não é se predispondo com as situações erradas, não, mas é pelo Espírito de Deus que nós temos vitórias, meus irmãos. É pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele habita em nossos corações, ele é divino. O Espírito Santo, ele é divino, ele é eterno, ele é glorioso. Nós podemos compreender, através da Bíblia Sagrada, que vários nomes são atribuídos ao Espírito Santo. Eu quero que você anote aí, por favor. Nós temos o Espírito de Deus, em Gênesis 1, verso 2. Nós temos o Espírito do Senhor, no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, e Atos, capítulo 5, verso 9. Nós temos o Espírito do nosso Deus, em 1 Coríntios 6, verso 11. Nós temos o Espírito do Deus vivente, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Nós temos o Espírito de Cristo, que está em Romanos 8, verso 9. Nós temos o Espírito de seu Filho, que está em Gálatas 4, verso 6. Nós temos o Espírito de santidade, que está em Romanos 1, verso 4. Nós temos o Santo, que está em 1 João, capítulo 2, verso 20. Nós temos o Espírito Eterno, que está em Hebreus 9, verso 14. Nós temos o Espírito da vida, em Romanos 8, verso 2. Nós temos o Espírito da verdade, que está em João 14, verso 17. E nós temos o Espírito Consolador, que está no capítulo 14, verso 16. Todos esses nomes e atributos são dados à pessoa do Espírito Santo. E existem outros atributos que são dados ao Pai e ao Filho, que também são dados ao Espírito Santo, como eternidade, que está em Hebreus 9, 14. Onipotência, em Gênesis 1, verso 1 e verso 2. E onisciência,
em 1 Coríntios 2, verso 10, nós temos até na onipresença, nós temos o Salmo 139, verso 7, verso 8, onde o salmista diz: para onde eu irei do teu Espírito Santo? Se eu fizer a minha cama no mais profundo da terra, tu ali está. Se eu pegar as asas da alva e voar para o mais alto céu, tu ali está. Para onde eu me esconderei do teu Espírito Santo? Então nós vemos aí a onipresença do Espírito Santo, a soberania em João capítulo 3, verso 8, a santidade em Mateus 28, verso de número 19, e vida em Romanos 8, verso 2. E o Espírito Santo também, ele é colocado na mesma posição que o nosso Deus Criador, porque diz lá que ele atuou na criação de todas as coisas. Em Jó 33, verso 4, ele é que inspirou as Sagradas Escrituras, como nós vemos em 2 Pedro, verso 1, capítulo 1, verso de número 21. Nós vemos também na encarnação de Cristo, que o Espírito Santo foi lá e ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e na encarnação ele trouxe vida e ele gerou a Cristo. Cristo não foi criado, ele foi gerado do Pai. Então, isso está em Mateus 1, verso 18, e também nós vemos a encarnação em Lucas 1, verso 35, onde diz que o poder do Altíssimo te encobrirá, Maria, e o ente santo que está em ti será chamado Filho de Deus, porque ele será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo há de gerar essa criança no teu ventre. Olha que coisa linda e maravilhosa. E na ressurreição, em Romanos 8, verso 11, nos fala sobre o Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu quero deixar muito claro aos amados que quando nós lemos Atos capítulo 5, verso 3, olha que diz o texto sagrado. Atos 5, verso de número 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mentiste a Deus. Então aqui está dizendo no capítulo de número 5, verso 4, juntamente com o verso número 3, que quando eles pecaram mentindo, eles mentiram contra Deus. E aqui está dizendo para nós que o Espírito Santo não é uma força que se move, não é uma máscara, como o modalismo diz, não é uma energia vital, não. O Espírito Santo, ele é Deus. Nós vamos ter uma aula chamada a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não é imperdoável. E nesta aula sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, você vai entender o que é e o que representa isto e como isso acontece no coração de um cristão. Será que um cristão pode blasfemar contra o Espírito Santo? E se blasfema, tem perdão ou não? Se blasfemar contra Jesus, tem perdão ou não? Nós vamos ver isso na nossa próxima aula aí, que vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos estudar também sobre o Consolador, que fala sobre a ação linda e maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Outro ponto importante é que o Espírito Santo, ele tem personalidade. A personalidade significa o caráter do que é pessoal. A individualidade psicológica de uma pessoa que se manifesta em seu comportamento, ou em seu conjunto de traços físicos e morais, pelos quais se determina a individualidade de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa linda, poderosa e maravilhosa, irmãos. Abra sua Bíblia em João 14, verso 16. Olha que diz o texto sagrado, para nós entendermos que isso é
de suma importância. O Espírito Santo é uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, em nome de Jesus. Olha o que diz o verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Alguém só pode consolar você se te entender, se te compreender, se entender o que é um sentimento, uma emoção. E somente uma pessoa é capaz de entender a outra. E Jesus estava dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas outro Consolador, outro igual a mim, vai estar com vocês. E olha o que diz aqui no capítulo 15, verso 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, ele testificará de mim. Ele, na interpretação escriturística, a preposição ele, o pronome quer dizer ele, e alguns veem a preposição o Espírito Santo, a preposição o é masculina. Então, nos trata de ser uma pessoa homem, de uma posição, de um gênero masculino. E aqui nos fala que ele testificará. Se é ele, ele é um pronome. É o terceiro pronome que nós encontramos na construção verbal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é a terceira pessoa do pronome dizendo ele, apontando para alguém e não para uma coisa. Você não vem com um carro. Você pode até vir com o instrumento de um carro, mas quem é que está dirigindo o carro? Você não diz ele o carro, não, você diz ele porque é uma pessoa que conduz o carro. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por ser uma pessoa, ele tem características e traços na sua personalidade. Eu quero que você anote esses textos e versículos, por favor, em nome de Jesus. Primeiro, ele é inteligente. Diz lá em 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Romanos 8, verso 27. Ele tem vontade. Está em 1 Coríntios 12, verso 11. Em Atos 13, do 1 ao 3. Em Atos 13, disse o Espírito Santo, através daqueles homens, separa a Paulo e a Barnabé, que era Saulo e a Barnabé, para a obra que os vos tenho mandado. Então, o Espírito Santo, ele fala, ele separa, ele conduz as pessoas. Outra coisa importante, o Espírito Santo tem emoções e sentimentos. Efésios 4:30 nos fala sobre e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes o quê? Selado para o dia da redenção de Cristo. Então o Espírito Santo, ele tem sentimento, ele tem emoções. Você pode muitas vezes entristecê-lo com as suas palavras, com as suas atitudes. Eu quero dizer algo para você nesta noite: não entristeça o Espírito Santo, não magoe essa pessoa que habita em você, que te dá vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Outra coisa importante, como ele é uma pessoa, ele age. Olha que importante, ele fala, Apocalipse 2, verso 7. E amados, ouvir a voz do Espírito Santo é maravilhoso. Um tempo atrás eu estava no metrô, nem da minha Bíblia, sentadinho ali, nem da palavra de Deus, sentado, cabeça baixa. E aí na Sé, quando abriu, aqui em São Paulo, entrou uma moça, e era um assento só para 2 pessoas sentarem. E eu estava sentado bem no cantinho, e uma moça sentou do meu lado, abaixou a cabeça e começou a soluçar e a chorar. E eu encostado assim, né, falei, meu Deus, isso há quase aí, há uns 8 anos atrás, mas uma experiência que me marcou bastante. E eu, meu Deus, com a Bíblia Sagrada ali, nem da Bíblia, e aquela pessoa chorando ali, e eu lendo João 3, 16, 17. Eu estava dando uma lida, e aquela pessoa começou a falar umas coisas, não entendia, chorando, e ali. Aí passou a estação
Liberdade, indo sentido a estação de Abaquara. Depois da Liberdade, eu estava lendo ainda, chegou na estação São Joaquim, e eu lendo, daqui a pouco o Espírito Santo me disse: diga a ela esses versículos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o Filho unigênito. E eu falei assim: não, meu Senhor, quem é essa pessoa do meu lado? Eu não a conheço. Como eu vou falar para alguém que o Senhor a ama, sendo que nem conheço a pessoa? E eu só pensando ali no Espírito Santo, só falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me diz: não, diga para ela que eu a amo. E eu: não, Senhor, não conheço a pessoa, nunca vi na minha vida, eu só falo para cristão que o Senhor é Deus, tudo. E é normal ali no metrô. Aí chegou na estação Vergueiro, aí a porta se fechou, o Espírito Santo disse para mim: fale para ela que eu estou te mandando falar. E ela com a cabeça baixa assim. Aí eu virei, irmão, falei assim: não dá para segurar mais não. A voz dele é como a voz de muitas águas. Eu falei: Senhor, vou falar para ela que eu estou aqui, moça, com licença, eu não te conheço, não sei quem você é, mas o Espírito de Deus manda te dizer que Deus te ama, que Deus tem uma obra na sua vida, e que Ele amou você de uma tal maneira que deu Jesus e transformou a tua vida, tudo. Você não imagina, aquela jovem se voltou para mim, com os olhos cheios de lágrima, e disse: obrigado, era isso que eu precisava ouvir. E ela disse outra: quando eu sentei aqui do seu lado no metrô Sé, e vi que você estava lendo uma Bíblia, eu me virei aqui no canto, comecei a chorar e comecei a pedir: Espírito Santo, usa este homem para falar comigo. Eita, meus amigos e meus irmãos, quando ela disse isso e desceu na estação Paraíso, meus queridos, me deu vontade de correr aquele vagão todo, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome de Jesus, porque aquela moça, ao me ver lendo a Bíblia, ela dizia: Espírito de Deus, não me deixa descer aqui deste vagão sem antes ouvir o que o Senhor tem a dizer para a minha vida, através deste homem. E eu do outro lado, irmãos, dizendo para o Espírito Santo: eu vou falar com essa pessoa que nem a conheço? Não vou falar nada. Irmãos, quantas vezes, por não termos tanta intimidade com o Espírito Santo, a gente acaba recusando a sua voz. Quantas foram as vezes que o Espírito Santo te acordou de madrugada e você olhou no relógio e falou assim: Senhor, o senhor não dorme não, é? E voltou a dormir. Se esqueceu que naquele momento o Espírito Santo, como diz Apocalipse 2, verso 7, ele queria falar com você. E você deixou de ouvir o Espírito Santo para dormir. E aí, quando as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente não entende, é porque a gente desprezou a voz do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo fala. Ele fala gostosamente, fala de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, de uma forma especial. E outra, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas foram as vezes que você tentou orar e não sabia como orar? E só chorava diante de Deus. E depois você começou a falar línguas estranhas, ou começou a sentir uma presença grande de Deus no teu coração. Estava se cumprindo na tua vida Romanos capítulo 8, verso 26, que nós não sabemos orar como devemos orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede através de você, por meio de você, com gemidos inexprimíveis, meu amado irmão. E outra, através do Espírito Santo, Ele testemunha em nossas vidas quem é Jesus Cristo. Em João 15, verso 26, Ele ensina, conforme vimos em João 16, do verso 12 a 14, Ele chama e envia as pessoas, conforme Atos 20, verso 28. Ele convence as pessoas, conforme nós vimos em João capítulo 16, verso número 8. Ele também guia e orienta, conforme está em Atos capítulo 16, do 6 ao verso 7. E outra, meus irmãos, o Espírito Santo, para nós termos mais prova, diz que não é uma pessoa. A Bíblia diz em Mateus 12, verso 31, que alguém pode blasfemar contra Ele, dizer calúnias, blasfêmias, injúrias contra o Espírito Santo. Você já viu alguém dizendo ou falando
talvez com uma agenda, e porque a agenda falou com ela tudo. Não existe isso. Isso daqui isso daqui é tangível, não tem vida, um caderno que não tem vida. Mas as pessoas podem machucar, entristecer o coração do Espírito Santo. Quantos jovens hoje em dia, meus irmãos, negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram a fé, negligenciaram a salvação, negligenciaram o amor de Deus, estão sofrendo, estão nos hospitais, muitos morreram, muitos foram esquecidos porque desprezaram essa pessoa linda que é o Espírito Santo. Quantas coisas deu errada, decisões que você tomou, escolhas que você fez, quantas coisas tem dado errado até hoje porque você tem desprezado, tem negligenciado esta pessoa linda que habita na tua vida, que é o Espírito Santo. Quantos casamentos dão errado? Quantos trabalhos dão errado porque você não permite que o Espírito Santo faça parte do seu dia a dia? Eu trabalho como consultor de treinamento numa empresa, e sempre quando tem uma reunião, sempre quando tem uma conferência, eu convido o Espírito Santo para estar comigo. Quando eu vou sair, eu convido o Espírito Santo e digo: meu amigo, meu melhor amigo, meu amado, grande Deus, esteja comigo, Senhor. Livra-me de todo o mal, Pai. Quantas são as milhares de pessoas que saem de casa para trabalhar e não voltam mais? Morrem, acontecem acidentes, se perdem. Amados, como é bom nós ter intimidade com o Espírito Santo. Ele é Deus. Jesus mesmo disse, irmãos, que nós seríamos abençoados quando o Consolador vier, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: o que o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, o que não subiu no meu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou no versículo 10 pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundidades de Deus. Quem conhece o Espírito do homem, quem conhece o homem, senão o Espírito do homem que nele habita? Assim só conhece Deus, o Espírito de Deus, que provém de Deus. Meus irmãos, precisamos nos voltar para buscar e conhecer o Espírito de Deus, essa pessoa tão maravilhosa. Ninguém conhece Jesus se não for através do Espírito Santo. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for através do Espírito Santo. A gente vê isso aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Olha o que diz o texto sagrado. Isso é importante, irmão, que a gente saiba. Olha o que diz aqui, 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldito, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo muito claro: você não pode pregar, você não pode orar, você não pode adorar, você não pode levar o Evangelho para outras pessoas, você não pode fazer missões, você não pode fazer nada se não for pelo Espírito Santo. Está lavando roupa? Convida o Espírito Santo para estar contigo. Está passando roupa? Convida o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo no momento de lavar e passar roupa. Está lavando louça? Oh, glória a Deus, Espírito Santo, o Senhor é lindo, é maravilhoso. Como é bom ouvir a tua voz. Está limpando a casa, passando vassoura na casa. Faça tudo com o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo longe um momento sequer da tua vida. Ele é tudo que nós temos, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é a nossa maior herança.
E Espírito Santo, nos perdoe, meu Pai, se em algum momento nós desprezamos a Tua presença ou deixamos de compartilhar a nossa vida com o Senhor, Pai. Nos perdoe e tenha misericórdia de nós, Espírito Santo, nesta noite de hoje, em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco. O Espírito Santo está contigo, meu irmão, e minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Por isso que muitos podem mentir contra o Espírito Santo. Ananias e Safira, sua esposa, em Atos capítulo 5, eles mentiram contra o Espírito Santo e tentaram o Espírito Santo também, em Atos 5, verso 9. E alguém pode resistir ao Espírito Santo? Claro que pode. Muitos resistiram ao Espírito Santo em próprio livro de Números, capítulo de número 11 e 12, a gente vê que resistiram ao Espírito Santo. Muitos desprezaram o Espírito Santo quando caminharam no deserto e todos morreram. Somente em Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e somente na vida de Josué, que era chamado antigo Oséias, neles houvera um espírito diferente e eles foram preservados. Durante 40 anos, toda uma geração inteira morreu acima de 20 anos. Somente Josué e Caleb permaneceram firmes, porque neles habitava a fé, a intimidade com o Espírito Santo. E Deus os abençoou em nome de Jesus. E outra, eles não resistiram ao Espírito Santo como muitos fizeram. E outra, irmãos, nós precisamos obedecer ao Espírito Santo. Em Atos 13, verso 2 e 3, quando Paulo, que era Saulo, junto com Barnabé, que vão se empreender na primeira viagem missionária, o Espírito Santo, depois que ele estava ali orando de mão dadas ali, creio eu, né? Essa questão de mão dadas é o que estou dizendo, e não o texto sagrado, mas diz que eles estavam orando, e disse assim, o Espírito Santo, separa para mim a Saulo, Paulo e a Barnabé, para a obra que eu vou os enviar. E aí Deus fez o quê? Uma grande obra através da vida deles, em nome de Jesus. Obedecer ao Espírito Santo é algo muito importante, e nós precisamos conhecê-lo a cada dia, como vi agora a irmã Aldália Paz dizer. Pastor Sinclair, precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Como José Renato Nascimento disse, nós precisamos sim ter o Espírito Santo, vida com o Espírito Santo, a cada instante, em nome de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo nós somos nada, somos ninguém. Ele é tudo para nós. Tem pessoas que falam assim, porque eu conheço Jesus. E eu digo, amém. Você tem vida com o Espírito Santo? Espírito Santo? Como assim? Irmãos, ninguém pode falar que conhece Jesus se não for pelo Espírito Santo. As pessoas dizem muito sobre Deus. Porque eu tenho fé em Deus, amém, aleluia. Mas quando você fala assim, olha, Jesus te abençoe, o Espírito Santo está contigo, eles fecham a cara. Porque para eles isso é uma ofensa, como se você estivesse dizendo que eles não tinham o Espírito Santo. E na realidade, irmãos, o Espírito Santo, ele realiza em nós uma grandiosa e uma poderosa obra maravilhosa aí, em nome de Jesus Cristo. E aí nós temos que compreender a obra do Espírito Santo. Como é a obra do Espírito Santo? Chamamos de AP, antes do Pentecoste. Como é a obra do Espírito Santo? E depois do Pentecoste, como é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele atuou na vida do homem, atuou na criação, atuou em todos os momentos, guiando o povo em todos os momentos. A gente vê isso, abra sua Bíblia aí em Neemias, por favor, capítulo 9, depois você tem Esdras, Neemias. Neemias capítulo 9, olha o que diz o texto, irmãos, 9 verso 20, desce o teu bom espírito para os ensinar. Aquelas pessoas tinham na vida delas o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele habitava na vida de todas as pessoas que criam no Messias que havia de vir
no Antigo Testamento. As pessoas falam assim, não, pastor, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo só vinha sobre as pessoas, realizava uma obra e voltava para Deus. Não, meus irmãos, esta interpretação ela está muito equivocada, porque como Davi falava de salvação, como Davi entendia, louvava a Deus chamando o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador. A gente vê os louvores todos, de todos os homens e mulheres que serviram a Deus no Antigo Testamento, que tinham Deus como seu Salvador. Como é que alguém poderia ser salvo? E outra, como é que Abraão e Daniel, e o próprio Abraão e Davi foram chamados de justos de Deus sem o Espírito Santo? Pode alguém ser justificado sem o Espírito Santo? Pode alguém ser salvo sem o Espírito Santo? Pode acontecer isso? Isso me chama a atenção, meus irmãos, para o texto que se encontra lá em João capítulo 3, onde diz que havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, e este homem ele foi ter de noite com Jesus, e ele disse, Rabi, ó mestre, sabemos que o Senhor é vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer esses milagres extraordinários que o Senhor faz, se Deus não fosse com ele. E Jesus diz para Nicodemos, em verdade, eu vos digo que necessário vos é nascer de novo para ver o reino de Deus, para ver o reino dos céus. E Nicodemos fala, como pode ser um homem velho nascer de novo? Poderia voltar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus diz, em verdade, vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E diz, o que é carne, nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, estou maravilhado de vos dizer necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido, Nicodemos, do Espírito Santo. E Nicodemos fala e pergunta para Jesus, como pode ser isto? E Jesus diz, tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas? Olha o que a gente está dizendo. Tu és mestre de Israel, Nicodemos. Deveria saber que o novo nascimento já é algo que acontece em todas as pessoas que creem. Jesus não está dizendo isso daqui para Nicodemos que vive a nova aliança. Está dizendo aqui para Nicodemos num momento onde o cenário é da antiga aliança ainda. O que Jesus está falando aqui é com um homem fariseu, um homem que se achava o quê? Mestre da lei. E Jesus está dizendo para aquele homem assim, em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, Nicodemos. Portanto, não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos disse acerca de coisas terrestres e não crestes, como crerias, Nicodemos, se eu vos falasse de coisas celestiais? Porque ninguém subiu ao céu, Nicodemos, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, Nicodemos, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Nicodemos, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus, Nicodemos, seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê, Nicodemos, está salvo. Mas quem não crê, Nicodemos, está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, Nicodemos, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
E todo aquele que pratica o mal, Nicodemos, não vem para nós, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas, Nicodemos, eu te digo, entretanto, aquele que ouve a verdade, pratica a verdade, anda de acordo com a verdade, ele vem, Nicodemos, para a luz, para que se saiba, Nicodemos, que as suas obras são feitas em Deus. Nicodemos era uma pessoa, um representante, um homem que vivia sobre o regimento da antiga aliança. E ele estava tão perdido que ele percebeu que quando ouviu falar de Jesus, ele foi de noite. Ele foi buscar e conhecer a Jesus. E Jesus deu uma aula para ele sobre o novo nascimento. Não há vida abençoada, não há vida próspera, não há vida com Deus se nós não nascermos de novo. Precisa nascer de novo para ter uma vida abençoada, uma vida com o Espírito Santo, uma vida com Deus em nome de Jesus Cristo. Por isso que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Cristo que havia de vir. E o Espírito Santo, ele habitava assim no coração de todos aqueles que criam em Deus. Só que a atuação que ele fazia de uma forma gloriosa, como a gente vê depois do Pentecostes de Atos 2, era apenas sobre a vida de algumas pessoas, como foi sobre a vida de Sansão. A gente vê como ele agiu na vida do profeta Elias, que derramou fogo do céu. Ele agiu sobre a vida de Moisés quando abriu o Mar Vermelho, as 12 pragas. Ele agiu de forma poderosa na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Josué. Então, em algumas pessoas em específicas, a sua manifestação sobrenatural, dando dons, habilidades para fazer coisas que eles jamais faziam, tudo isso foi uma ação específica para um propósito específico de Deus. Mas aqueles irmãozinhos que criam no Senhor, que não foram inseridos no cenário histórico para essas manifestações e morreram pela fé, eles foram para o céu. Ninguém foi para um compartimento lá no inferno, no Hades, onde alguns falam que Jesus depois veio, pregou e levou o cativeiro ao céu. Tudo isto são construções sem base bíblica. O Espírito Santo, a gente passa a ter melhor entendimento dele a partir do Novo Testamento. Mas isto não significa que quem habitava no Antigo Testamento não tinha a presença do Espírito Santo. Eles não tinham nem a compreensão de quem era o Espírito Santo, porque não era ainda o entendimento deles. Mas muitos homens de Deus e mulheres de Deus, que deixaram registrados aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, tinham esse entendimento. O próprio Ezequiel, no capítulo 2, no verso 1 e 2 em diante, você vê que Deus falou com ele e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e o pôs em pé e começou a falar. Então ele começa na sua escrita, deixar esse registro para os demais irmãos que viriam, né, de Israel, e serve também para nós, porque coube o Espírito Santo trazer isso para o cânon bíblico, e nós consideramos ser os 27 livros, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e os 39 do Antigo Testamento, que compõem 66 livros da Bíblia Sagrada. A gente sabe que todos esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Não tem como conhecer a vontade de Deus se não for através do Espírito Santo. Por isso que a gente sabe que no Antigo Testamento eles criam no Messias que haviam de vir. E nós no Novo Testamento somos salvos pela fé porque cremos no Messias que veio. A presença do Espírito Santo habita em nós como habitava neles. Só que os dons, as manifestações que foram sobre algumas pessoas em específica, agora não tem mais esta. Agora está sobre todas as pessoas que creem.
que buscar e que pedir o Espírito Santo vão receber e vão ser gloriosamente abençoados em nome de Jesus. Antes, o que estava sobre Sansão não estava sobre outros, mas agora, meus irmãos, Jesus mesmo disse: ficai na cidade de Jerusalém, em Lucas 24, 49, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento que vinha sobre alguns no Antigo Testamento, agora está disponível a todas as pessoas que creem, que buscam e que confiam no Espírito Santo e buscam a presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? E outra coisa importante, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele convencia as pessoas em Gênesis 6, verso 3, ele vivificava as pessoas no Salmos de número 119, verso 25, ele iluminava as pessoas no Salmo 119, verso 27, ele conduzia as almas a Deus no Salmo de número 65, verso 3 e 4, ele instruía as pessoas, conforme nós vemos em Neemias 9 e 20, ele sustentava os crentes, conforme Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2, o Espírito Santo ele inspirou as Escrituras, conforme nós vemos em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, e concedeu dons aos crentes, conforme nós vemos em Gênesis 41, verso 38, em Êxodo 31, verso 2 a 5, em Números 11, verso 25, em também Números 27, verso 18, em Juízes 6, verso 34, e o Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço na obra de Deus, em Zacarias 4, verso 6. A obra principal do Espírito Santo, meus irmãos, é promover a conversão de pecadores antes e depois do Pentecoste. Havia no Antigo Testamento regeneração, salvação, conversão, novo nascimento. Como isso tudo pode acontecer sem Ele habitando nas pessoas? É incompreensível tentar tirar ou reduzir a quase nada a presença do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Em que nós somos melhores do que eles? Em nada, irmãos. O que eles receberam lá e quem habitava neles, habita também no nosso coração, e nós recebemos essa mesma unção hoje pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui eu preciso deixar claro uma coisa bem importante para nós, que é a pessoa na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas, meus irmãos, elas são um só Deus, possuindo a mesma substância igual em poder e glória, mas distintas com a sua personalidade específica. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma criatura, uma força ou um poder impessoal. Ele é Deus. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é Deus. Que daqui para frente você possa sempre ter esse entendimento. Que o Espírito Santo, ele é Deus, e que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Um outro tema que nós tínhamos deixado, eu mandei para os irmãos que falaríamos na aula de hoje, é sobre os símbolos do Espírito Santo. Irmãos, então vamos aqui desenhar uma agenda temática para os nossos próximos encontros. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre o símbolo do Espírito Santo. Depois teremos uma outra aula sobre o Consolador, falar sobre a ação dele em nós como Consolador. Nós vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: pastor, acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, me sinto mal. Meus irmãos, nós vamos esclarecer aqui o que é
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo, uma aula sobre os dons do Espírito Santo e uma aula sobre a vida através do Espírito Santo. Amém? E vamos falar também, o último tema, sobre o batismo com ou do Espírito Santo. E muitas pessoas acham assim, mas só quem tem o Espírito Santo é quem fala em línguas estranhas. Meus irmãos, isto não é verdade. Tem pessoas que não vão ser batizadas, não vão falar em línguas, mas vão ter o dom de interpretar o que as pessoas têm em línguas. Tem pessoas que vão, muitas vezes, profetizar e outras que vão apenas ter o dom de hospedar irmãos, o dom de estar ali, o dom da fé. Então, todas elas têm o Espírito Santo. E muitas vezes a gente cai no pentecostalismo dizendo que não, porque se não falar em línguas estranhas, o Espírito Santo não está nele. E isso, meus amados e queridos irmãos, não é uma verdade. Nós já sabemos que o Espírito Santo, ele veio para nos convencer, habitar em nós, nos levar de volta para Deus, nos convencer do pecado, nos convencer da justiça e do juízo que há de vir. Então nós precisamos crer e ter uma vida com o Espírito Santo e ler todos esses textos que aqui foram citados de uma forma abrangente em suas casas e examinar as Escrituras, como os irmãos de Bereia, que quando Paulo ensinava, eles confrontavam com a Bíblia Sagrada. Este é o teu momento, meus irmãos, de você pegar a Bíblia Sagrada em casa e confrontar e estudar e ser edificado pela fé em nome de Jesus. Amém? Quero encerrar essa aula de hoje abençoando a tua vida e oramos ao Senhor. Pai, obrigado por, juntamente com os meus irmãos, estarmos aqui adorando e ouvindo a lição desta noite. Obrigado, Espírito Santo, Consolador, Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, Senhor. Continua conosco, nos abençoando, nos concedendo uma noite de sono suave, tranquilo em Tua presença. Ó meu Deus amado, e fala conosco, nós estamos dispostos a Te ouvir e Te obedecer, e a crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Desde já Te louvamos, amado e querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe os amados que estão conosco nesta live de ensino bíblico, teológico. Que a unção, a graça, o amor de Deus esteja sobre a tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu e minha casa, eu, minha esposa Márcia, minha filha Rebeca, nós amamos muito vocês. Deus abençoe demais em nome de Jesus e cresça com esse melhor amigo, companheiro que eu tenho e você tem todos os dias, que é o Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos, e até breve, em nome de Jesus.